Graças e paz, irmãos. Então vamos fazer valer de que juntos nós somos melhores. Vamos fazer valer essa verdade, porque Deus colocou isso no nosso coração e Ele tem mostrado à luz da Bíblia, tem confirmado isso à luz da Bíblia, que juntos nós podemos ser, juntos nós somos. A Igreja de Cristo sempre foi melhor enquanto mantiveram a sua comunhão, enquanto estiveram unidos no mesmo propósito. O pastor Ivonaldo compartilhou conosco as suas leituras pessoais. Ele trouxe um livro do pastor Rick Warren que fala isso: juntos nós somos melhores. Esse é o tema do livro. E o pastor Rick Warren, quando escreveu esse livro, eu acredito que iluminado por Deus, ele nos lembra, ele começa ainda no prefácio do seu livro, ele nos lembra que Deus nos convocou, nos chamou, nos escolheu para cumprirmos 5 propósitos, ou 5 razões para a nossa existência. Primeiro de tudo é que nós o conheçamos, a gente possa amar a Deus, isso é adoração. Depois que a gente viva amando uns aos outros, a gente aprenda isso. Enquanto a gente vive, a gente aprende a amar uns aos outros. E isso é comunhão. Ele nos criou para sermos semelhantes a Jesus, melhorados. E isso é discipulado. Ele nos usa para abençoar os outros através daquilo que a Bíblia chama de dons e talentos. E isso é ministério. E o Senhor nos fez para compartilharmos as boas novas de salvação com outras pessoas, com o mundo. E isso é missão. 5 propósitos, 5 razões para a nossa existência. Só que essa vida que Deus projetou para nós não é para ser vivida de forma solitária, de maneira nenhuma. Há aqueles que tentam, né? Muitos não conseguem, se frustram, dão cabo da própria vida, é o que mais acontece. Isolamento. E isolados eu sei que não é possível cumprir esses propósitos. Desde o início, o plano de Deus para mim e para você é que a gente possa cumprir em comunidade, em família, a nossa família espiritual, num grupo pequeno, a gente possa cumprir esses propósitos, adorá-lo, viver em comunhão, aprendermos, crescermos, enfim, proclamar, servir uns aos outros. Deus tem nos alertado, tem nos chamado a atenção para essa missão, ou para essas missões. Hoje a nossa tarefa aqui, mais uma vez, é entender que o nosso chamado também é para contribuir, para servir. Hoje eu prometi para os homens que, hoje na escola bíblica, eu prometi para os homens que o que a gente vai conversar aqui hoje à noite é uma continuação daquilo que a gente começou. E toda essa série, todo esse tempo que nós estamos vivendo aqui, fazendo missões locais, nessa campanha, vai ser um chamado do Senhor para que a gente se consagre a Ele, para que a gente busque enquanto Ele pode ser achado, para que a gente mergulhe mesmo de cabeça no conhecimento do Senhor, na intimidade com o Senhor. Nós vamos refletir hoje que contribuição é um princípio bíblico, é dado por Deus, é graça de Deus para a minha vida e para a sua vida, para a gente abençoar os outros, como forma de gratidão pelo que o Senhor faz. E desde a abertura da nossa campanha, da nossa série de mensagens, nós usamos a igreja primitiva como nosso exemplo de cristãos, de seres humanos, porque há quem possa justificar querendo fugir do plano da humanidade, dizendo que perfeito só Deus, e de fato é. Mas interessante que o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: olha, Deus que nos amou, que nos chamou, que nos resgatou, Ele nos transforma, Ele nos qualifica, nos melhora de glória em glória, dia após dia, dia após dia. E ele ainda usa mais uma expressão: até que a gente chegue à estatura de varão perfeito. E Cristo apela: seja perfeito como o vosso Pai é perfeito. Nós devemos imitá-lo, nós devemos fazer e buscar de coração aquilo que agrada o nosso Deus. E compartilhamos aspectos da igreja primitiva, que vai servir de norte para nós aqui.
E o estilo de vida daquelas pessoas era uma coisa que me intriga até hoje, porque é diferente, por exemplo, de regimes, de qualquer regime espalhado pelo mundo. Por exemplo, o comunismo, né? Por que a igreja de Atos, ou a igreja de Atos dos Apóstolos, dos primeiros cristãos, eles viviam de uma forma diferente do comunismo de hoje? Primeiro porque, como eles viviam, ou seja, a maneira como eles compartilhavam seus bens, suas propriedades, não era uma coisa imposta. Era algo voluntário, era algo desejado e voluntário. E também não envolvia todas as propriedades, era só à medida que iam surgindo as necessidades. Surgia a necessidade, um irmão, um grupo de irmãos, toda a igreja dizia: eu quero ajudar, eu quero ajudar, eu quero ajudar, eu posso ajudar. Até que o escritor diz: entre eles não havia necessidade de coisa alguma. E é diferente também de qualquer regime, porque não é um requisito comunitário viver daquele jeito, desapegado ou com vontade de contribuir, com vontade de ajudar. Não era um requisito para se tornar membro de igreja, de maneira nenhuma. Então hoje, vamos entender que união, comunhão, generosidade, olhando para os primeiros cristãos, era algo que atraía outras pessoas. Como nós temos esses aspectos hoje aqui no nosso meio. O Senhor está nos melhorando, glórias a Ele. O Senhor está nos melhorando, e à medida que Ele nos melhora, nós conseguimos atrair mais pessoas para o reino dEle. E eu quero compartilhar um aspecto da igreja primitiva com vocês. Na verdade, uma exortação do apóstolo Paulo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8. A partir do versículo 1, me acompanhe, diz assim: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam. Deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas mas entregaram-se primeiramente a si mesmos, ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Assim, recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também no privilégio de contribuir. Não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Este é o meu conselho: convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo de concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Porque se há prontidão,
a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. O nosso desejo não é que os outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade, como está escrito: quem tinha recolhido muito, não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Amém? Nós oramos agora há pouco com o irmão Rui, então eu concluo dizendo que o Senhor nos ilumine nessa noite. Amém? Amém. A gente escuta aqui o apóstolo Paulo falando de forma diplomática, discorrendo sobre mordomia, sobre materialismo, e ele tenta estimular os irmãos dessa igreja a contribuir. Longe de mim querer ser o apóstolo Paulo, ou fazer às vezes de apóstolo Paulo aqui, de maneira nenhuma. Na verdade, eu me incluo no meio daqueles que precisam ser motivados. E eu quero compartilhar dessa minha carência com vocês nessa noite. Porque um dos principais ministérios, ou um dos principais motivos da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo foi fazer isso. Ele se sentiu tocado, se sentiu desafiado, impulsionado pelo Espírito Santo a visitar as igrejas para poder arrecadar uma oferta para os judeus, para os irmãos judeus. Que a gente sabe que o apóstolo Paulo, ele tinha um ministério, como ele mesmo gosta de falar, com os gentios, ou seja, com as igrejas que se formaram e que não eram da Judeia, que não eram de Israel. E ele visitou essas igrejas, ele queria ajudar os irmãos da Judeia. Um texto de Atos, lá em Atos capítulo 11, diz que muitos profetas surgiram naquele tempo, profetas de Deus ainda, né? Claro, não falsos profetas. E um desses profetas, discípulo de Jesus, chamado Ágabo, ele fez uma previsão sobre um tempo de fome para todo o Império Romano. E naquele tempo, um imperador, Cláudio César, se viu, como a gente diz aqui, aperreado, porque de fato esse tempo de fome se abateu sobre todo o Império Romano. A Judéia estava sobre o Império Romano. Então eles sofreram também, além de sofrer perseguição por causa de Jesus, e ainda um tempo de fome, de necessidade. Esse tempo estava cessando, estava acabando. Mas o apóstolo Paulo se viu impulsionado mais uma vez a visitar essas igrejas para poder incentivá-los a contribuir. Assistência material. Paulo, ele tinha a intenção de que outras bênçãos, ou mais bênçãos de Deus pudessem chegar até aqueles irmãos, porque ele estava presente na vida daqueles irmãos, ele ajudou a construir cada igreja, ele conhecia aquele povo, mas ele queria que o Senhor os abençoasse ainda mais, e ele sabia como. Então ele incentivava para que aquelas igrejas fossem igrejas solidárias, igrejas que contribuíssem. Ele desejava, olha só, que o fato de ofertar, de contribuir, unisse toda a igreja, que não houvesse discórdia, não houvesse somente interesses próprios, não é, gananciosos no meio da igreja. Paulo se empenhou a erradicar isso, essa questão da ganância, da desigualdade social. E ele queria isso, que a igreja fosse abençoada. E muitos entenderam, muitos contribuíam alegremente. Só que os irmãos lá de Corinto, da igreja de Corinto, não estavam tão felizes assim. Ou pelo menos não eram tão fiéis. Eles não faziam a parte dele. Como muitas pessoas fazem, eles até prometiam: eu vou me envolver nessa obra. Aliás, o texto que a gente leu diz que eles mesmos propuseram isso. Olha, por que a gente não faz aqui uma campanha para poder ajudar os irmãos lá da Judéia? Interessante, propuseram, mas não contribuíram.
não cumpriram, eles procrastinaram, jogaram para frente. Como disse o apóstolo Paulo aqui, eles perderam o ano todo. Então, uma igreja que não é espiritual não é tão generosa. Faltava esse aspecto espiritual, ou seja, conhecer a Deus. Faltava esse conhecimento de Deus, esse conhecimento do Jesus que era generoso, do Jesus que não se compadecia, ou que não se alegrava com a miséria, que não se alegrava com um povo passando necessidade e outros gozando a vida de forma abastada, né? Paulo sabia que era difícil fazer com que os coríntios participassem. Era difícil, ele conhecia o coração daquele povo. O pastor conhece suas ovelhas. Então ele fez um apelo no mais alto nível espiritual. Ele resolveu ensinar aquele povo que contribuir era um ato de graça. Graça, favor não merecido. E isso é muito espiritual. Contribuir é um ministério, é um ato de comunhão, mas que a motivação deve vir primeiramente de Deus para o nosso coração. E aí Paulo indica uma série de evidências de que a nossa contribuição deve ser movida, deve ser impulsionada pela graça, a graça de Deus. E aí ele resolve desafiar os coríntios usando o exemplo das igrejas lá da Macedônia, porque Paulo também conhecia as igrejas da Macedônia, as igrejas como os filipenses, os tessalonicenses, os bereanos, as igrejas que se converteram, as pessoas que se converteram a Cristo nessas cidades, Filipos, Tessalônica, Bereia, cidades visitadas por Paulo, pregando o evangelho. E aí Paulo vai dizer o seguinte, em primeiro lugar: olha, meus irmãos, os macedônios, eles contribuíram apesar da crise. Eles contribuíram apesar dos problemas. Eles contribuíram apesar do governo. É o que ele diz no versículo 1, versículo 2, que nós lemos, nos dois primeiros versículos. Eu desejo, eu quero, sabe? Parece nordestino falando: olha, tu precisava ver, eu queria que tu escutasse, eu queria que você visse a graça de Deus se derramando sobre a vida daquelas igrejas da Macedônia. Paulo usou eles como exemplo. Ele diz: olha, eles sofreram muitas aflições, eles passaram por muita tribulação. Veja aí, versículo 2. Quando ele usa esse termo, Paulo usa esse termo, quando ele diz miséria, quando ele usa o termo extrema pobreza, severa tribulação, ele está dizendo que aquelas pessoas, né, viviam em miséria absoluta naquele momento, naquela conjuntura, seja de governo, seja de crise, o que você quiser chamar. O termo que Paulo usa é o mesmo termo que é utilizado para caracterizar um mendigo que não tem nada, que não tem coisa alguma, nem mesmo esperança de receber alguma coisa. É o mesmo termo que se usa. O grego tem essas jogadas de significados, né? É impossível imaginar alguém que, aliás, não é tão impossível assim, imaginar alguém que nem esperança de receber alguma coisa tenha. É isso que Paulo está dizendo acerca das igrejas. Por isso que ele se mostra tão espantado, né? Tão alegre ao mesmo tempo, desafiando os irmãos da igreja de Corinto. Olha, vocês precisavam ver. Eu vou contar para vocês. Talvez aqueles irmãos estivessem vivendo daquela forma porque aceitaram a Jesus, aceitaram a Cristo, agora eram
adoradores de um Deus só. E aí não eram mais aceitos, perderam os empregos, porque numa cultura politeísta, numa cultura de muitos deuses, de muita idolatria, né? Se você não dança conforme a música, você é excluído. Mas a crise não os impediu de contribuir. Pelo contrário, o que Paulo diz é que eles deram com muita alegria, com generosidade. Agora me mostre um computador que faça essa conta certinho. Vamos lá. Tribulação, mais extrema pobreza, mais graça é igual a grande alegria, rica generosidade. Me mostre um computador que faça essa conta. Não dá. Eu vi uma vez, se não me falha a memória, foi no Jornal Batista, né? Não sei se é a título de ilustração ou uma história verídica, que um certo crente, um homem bem sucedido nos negócios, no ramo de importação e exportação, foi pedido a ele que contribuísse para uma causa missionária. E essa causa missionária enviou o seu representante lá no escritório daquele homem, numa das suas empresas, e ele, de forma prestativa, né, muito acolhedora, recebeu aquele homem, e aí fez um cheque ali para doar para aquela causa missionária, um cheque de $1.000, e aí entregou para aquele representante. Ao mesmo tempo entra a secretária no escritório, onde eles dois estão reunidos, e entrega um telegrama para aquele homem lê o telegrama, e aí o semblante dele cai, a face dele muda, a alegria dele, né? A expressão de alegria do rosto dele, ele fica bem sério. E aí ele explica para aquele rapaz que tinha acabado de receber o cheque. Ele disse: olha, esse telegrama aqui está dizendo que um dos meus navios naufragou, e junto com ele foi toda a carga. O navio estava carregado, eu perdi toda a carga, e isso me obriga a alterar o valor do cheque. Me dê aqui, por favor. E aí o representante, né, teve que entregar o cheque. Coitado, ficou triste também. Poxa, esse homem de bom coração perdeu um navio inteiro carregado. E aí aquele homem vai, faz outro cheque, entrega para o rapaz, e o rapaz olha o valor de $10.000. Ele diz: o senhor não errou não? Ele disse: não errei não. E aí ele começou a chorar, né? E disse, lendo melhor esse telegrama, a mensagem que Deus mandou para mim aqui foi: não ajunteis tesouros na terra, confie em mim somente. Quando nós experimentamos a graça de Deus na nossa vida, a gente não fica usando circunstâncias difíceis, a gente não fica usando desculpa para deixar de contribuir, para ajudar, para o crescimento do reino, para matar a fome de alguém, para suprir uma necessidade. Aí eu pergunto para os irmãos: existe por acaso, desde o dia que você nasceu, ou desde o dia que você começou a ouvir as histórias do seu pai, da sua mãe, do seu avô, do seu bisavô, existiu um tempo nessa nação onde você pode dizer: foi o tempo mais propício para a gente poder ofertar, para a gente poder ajudar, para a gente poder contribuir? Foi um tempo em que nós vivemos sem crise nesse país, sem problemas políticos. Foi um tempo de fartura, onde todos viviam muito bem financeiramente, onde não havia problemas de greve, problema de falência, problema de demissões, baixos salários, juros altos, muito menos problemas econômicos. Houve esse tempo? Seja sincero, você ouviu isso alguma vez? Deu nos noticiários? Você leu em algum jornal? Talvez no seu coração, como no meu, a gente espere que algum dia, né, a gente ouça isso. Mas, meus irmãos, nunca houve esse tempo propício. A graça de ofertar, ela é exercitada pela igreja, pelos nascidos de novo, apesar das crises. Quando Paulo fala para a igreja de Corinto, ele diz isso: olha, aqueles irmãos, eles contribuíam apesar da crise. O que Paulo diz também é que eles contribuíam
com entusiasmo e de forma espontânea. A primeira pessoa que me deu um conceito sobre entusiasmo, quero fazer jus aqui a essa lembrança, foi a irmã Amélia Mota, esposa do pastor Enoque. E interessante que quando ela pregava para nós e falava o conceito de entusiasmo, ela falava entusiasmada. E ela disse, olha como uma criança que ganhou um brinquedo novo. Porque no dia em que ela trouxe a mensagem, foi o dia que ela descobriu o significado dessa palavra. Entusiasmado, ou entusiasmo do grego, quer dizer em Deus, ou seja, Deus dentro de você. Deus habita em você. Você está cheio de Deus. Uma pessoa arrebatada com muita alegria. Uma pessoa entusiasmada, ela está disposta a enfrentar dificuldades para cumprir o objetivo que lhe deu entusiasmo. Eu sei que é possível você contribuir com generosidade. E também é possível contribuir de forma generosa sem estar entusiasmado. A quantia não é tão importante como importante é o motivo pelo qual nós ofertamos. Deus, Ele não quer que a gente contribua de má vontade. Ele quer que a gente contribua com o coração transbordando de alegria. Alegria por reconhecer a graça de Deus, a graça dele mesmo sobre a nossa vida. Esse foi o ideal. Ele quer que nós façamos do processo de contribuir uma forma de adorar a Ele, uma adoração. Eu fui assinante da revista Super Interessante, não é propaganda não, né? É só para justificar o fato de eu estar usando um exemplo da Super Interessante. Eu ainda guardo muitos relatos. A minha esposa não gosta que eu junte muitas tralhas. Eu junto, eu teimo. E vez por outra, eu chego em casa e tem um bocado das tralhas na porta da rua para o carro do lixo levar. Uma vez foi uma coleção completa da Super Interessante. Eu olhei e infartei, né, de minhas revistas, né? Eu fiquei com pena e tirei foto, postei na rede social. Quem quer? Foi me dado um ultimato, né? Eu tive que me desfazer do monte. Eu lembro de uma entrevista com um filósofo. O nome do homem é Jacob Needleman. Um filósofo, professor americano de família judia. Ele foi questionado porque, como um filósofo e um bom filósofo, um professor, um homem cuja fama o precedia, ele questionava muito, ou tratava, discorria, escrevia muito sobre o domínio próprio. Olha só. E uma vez perguntaram para ele como é que a pessoa consegue manter ou pode manter um equilíbrio emocional depois que ela ganha muito dinheiro, por exemplo. Como é que a pessoa que vira milionário pode manter um equilíbrio emocional? Para não ficar doido, né? Para não rasgar dinheiro. Aí ele disse, olha, é preciso que essa pessoa cultive valores humanos, como por exemplo ajudar os outros. Senão ele perde a sanidade, ou então não vai ser visto pelas outras pessoas como um ser que não é humano. O senhor pode exemplificar? Ele disse, eu vou exemplificar. Por exemplo, um aluno meu, ele dizendo, esse filósofo disse que um aluno meu, no México, ele me contou que ele tinha um filho de 5 anos e na época do Natal bateu um outro garoto na porta pedindo esmola. Um garotinho pedindo esmola, mais ou menos, mais velho um pouco que o filho dele, mas muito necessitado, pedindo esmola. E esse pai olhou para o filho e disse, meu filho, vá lá e pegue um dos seus brinquedos e dê para ele. O menino foi lá e trouxe um brinquedinho meio ralinho, meio surrado, e já ia correndo para a porta para entregar, porque era época de Natal. E aí o pai disse, não, meu filho, vai e pegue um dos seus melhores brinquedos. E o menino torceu a cara, e o menino resistiu ali, ele disse, vá pegar um dos seus melhores brinquedos. E aí já foi pegar chorando, sabe? Trouxe aquele brinquedo que ele gostava muito.
deve ter demorado um monte. Esse não, esse não, esse não, mas pegou um. E aí, o que é que eu faço agora? Disse, não, vá você mesmo entregar, vá lá e entregue, o garoto está esperando. E aí aquele garotinho de 5 anos foi lá e entregou. Ele recebeu uma resposta lá que o pai não viu. E ele veio correndo, sabe, pulando, que nem o João da Rayane quando termina o culto, né? Pulando, sabe, daquele jeito, trotando. Diz, pai, eu posso fazer isso de novo? Posso fazer isso de novo? Posso dar mais um brinquedo? Essas coisas que só criança faz desse jeito, né? Porque descobriu a alegria de dar alguma coisa que tinha valor. Ele não deu um trapo, não deu um boneco faltando uma perna, não deu um carrinho quebrado, né? Mais ou menos como as ofertas dos bazar, né? Tem coisa que a gente pega aqui no bazar, eu digo, tem certeza? Tem certeza? Será que o irmão não confundiu e pegou a camisa que estava no rodo para trazer? Ao contrário da igreja de Corinto, as igrejas da Macedônia, elas não precisavam ser incentivadas, elas não precisavam ser lembradas disso, dessa questão. É como se Paulo não precisasse fazer campanha. A contribuição deles era voluntária e era entusiasmada. Bora provar. Você ainda está com a Bíblia aberta aí? No versículo 3, Paulo diz assim: eu dou testemunho para vocês que eles deram além do que eles podiam. Começando o versículo 4, terminando o 3, começando o 4, ele diz assim: por iniciativa própria, ou seja, bem entusiasmados, eles nos suplicaram insistentemente, como quem diz assim: Paulo, pelo amor de Deus, deixa a gente contribuir. Deixa a gente contribuir. Eles ofertaram porque sentiram o desejo de fazer, não porque, né, eles foram obrigados a fazer isso. Eles ofertaram porque eles já haviam experimentado da graça de Deus. A graça liberta o homem dos seus pecados. Não liberta só disso, liberta também o homem dele mesmo, liberta nós de nós mesmos. Nós somos um entrave para nós mesmos. A graça de Deus abre o nosso coração, abre a nossa mão também para dar. A nossa oferta muda. Ela não é o resultado de um processo frio, de um processo calculista. Agora ela é um processo é resultado de um coração ardendo de alegria, de entusiasmo, porque Deus habita nele. Amém? E aí Paulo continua, nos versículos de 5 a 9, ele diz para a igreja de Corinto: olha, aqueles irmãos ofertaram, sabe por quê? Porque eles tiveram um exemplo. Sabe por quê que eles gostam de contribuir? Porque eles seguem um exemplo maior, o exemplo de Jesus. Bora ler o versículo 5? O versículo 5 diz assim: e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Eles se entregaram primeiro a Deus, se consagraram a Deus. Eles cantaram assim: tudo, ó Cristo, a ti entrego corpo. Eis. Eles se entregaram primeiramente a Deus. Eles cantaram o refrão, eles disseram: tudo entregarei. Sim. Tudo deixarei. Eles tinham um exemplo, meus irmãos. Eles tinham um exemplo. Eles aprenderam dos discípulos, dos apóstolos. Hoje eu fiz menção com os irmãos, João capítulo 13. Jesus lava os pés. Jesus dá um exemplo de humildade. Jesus diz: vocês não me chamam mestre e senhor, de fato eu sou.
Vocês viram o que eu fiz? Vão e façam o mesmo. Citei Mateus capítulo 20, onde Jesus diz o seguinte: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. A contribuição dessas pessoas era resultado de uma dedicação total a Deus. Agora os macedônios, eles agiram de forma correta. Os coríntios não podiam recriminar esses exemplos. Eles deram seus corações a Deus, depois eles deram seus corações aos irmãos na fé. Então, não há qualquer valor em ofertarmos tudo que temos ou uma quantia grande se antes não tivermos dedicado nossa vida a Deus. Vai ser só dinheiro, vai ser só material, não vai ser culto, não vai ser adoração, não atrai bênçãos espirituais. Vai ser só dinheiro, vai ser só materialismo, vai ser só, como eu já ouvi da boca de muitos irmãos aqui que ganharam muito dinheiro: pastor, veio fácil, foi fácil, sumiu. Irmão, cadê os resquícios daquela vida que atraía muito dinheiro? Onde estão as suas posses? Pastor, não tenho nada. Não me pergunte o que foi feito com o dinheiro, que eu não sei. Ganhei muito, mas também perdi muito. É só dinheiro, é só papel. Mas quando se dedica primeiramente a Deus, quando se está cheio de Deus, quando se segue o exemplo de Deus, quando há um motivo maior, quando o seu interesse primeiro é cultuar a Deus, quando o seu interesse primeiro é repassar a graça que chegou até você, que você quer passar isso adiante, aí, meus irmãos, você abala o espiritual, você atrai bênçãos, tanto para você como para a vida daqueles a quem você abençoa. É como o sacrifício de Cristo, né? A oferta dos macedônios foi impulsionada porque eles viram primeiro o exemplo de Cristo. Eles viram primeiro o exemplo de Cristo. Agora os coríntios vacilaram. Possuíam muitos dons espirituais, era um negócio que estava bombando na igreja, bombando na igreja, muitos dons espirituais, o negócio estava efervescente no meio daquele povo, era uma profusão de dons espirituais, mas se mostraram negligentes na graça da generosidade, na graça de contribuir. O versículo 7, o apóstolo Paulo faz esse confronto, olha aí, olha na sua versão: vocês se destacam em tudo. Vocês se destacam em tudo. Na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa, no amor que vocês têm por nós. Mas falta uma coisa. Olha, aquela igreja melhorou, a igreja de Corinto, depois que Paulo escreveu a primeira carta para eles melhoraram, passaram a ser uma igreja mais ortodoxa, ou seja, uma igreja que abundava na fé. Era uma igreja que pregava o evangelho, porque sabia usar as palavras. Era uma igreja que estudava a Bíblia, abundava em ciências. Era uma igreja bem organizada, mas faltava a graça da generosidade. Aí Paulo manda o pastor Tito para lá, né? Com essa missão de incentivar eles a terminar o que eles mesmos começaram. As igrejas da Macedônia iam continuar fazendo o que estavam fazendo. As igrejas que iam receber as contribuições iam continuar sendo abençoadas pela generosidade dos outros. Mas o que Paulo queria é que a igreja de Corinto experimentasse dessa graça que lhes faltava. É interessante, né? Às vezes o irmão quer, com raiva de alguma coisa, com raiva até de Deus, com raiva dele mesmo, ele segura aqui e diz: eu não vou ofertar, que eu quero ver onde é que essa campanha vai parar. Pobre coitado, pobre miserável. Quando o apóstolo Paulo, ou até mesmo o próprio Deus, incentiva que nós nos engajemos, nos unimos numa campanha, é para que a gente experimente, é para que a gente possa experimentar cada cantinho do reino de Deus, cada lugar desse reino maravilhoso, cada momento. Há aqueles que dizem assim: pastor, eu já leciono na escola bíblica, eu não preciso contribuir. Não, pastor, eu já toco no ministério de louvor, eu não preciso contribuir não. O senhor não acha que é demais não o que eu já faço? Não sei, você acha?
Há muitos pastores, missionários que argumentam que já dedicam todo o seu tempo no serviço do Senhor e que eles não têm obrigação nenhuma de contribuir. Mas quando eu leio as palavras do apóstolo Paulo, eu vejo o contrário. Eu vejo Paulo dizendo o seguinte: olha, uma vez que você foi abençoado por Deus de uma forma tão maravilhosa, será que você também não tem o desejo de abençoar os outros? Não. Contribua. Paulo disse que aqueles irmãos contribuíam de boa vontade. Do versículos 10 ao 12 diz isso. De boa vontade. Há uma diferença muito grande, meus irmãos, entre prometer e cumprir, não é? Me mandaram um postzinho no WhatsApp dizendo assim: interessante que as nossas leis, o PROCON, o Código de Defesa do Consumidor, diz que propaganda enganosa é crime, né? Então por que existe horário político? Por que a lei permite horário político? É um lugar onde as pessoas prometem e não cumprem. Tenho certeza que você já passou por isso. Talvez você tenha sido uma dessas pessoas que prometeu e não cumpriu. A Ingrid diz assim: pai, o Senhor prometeu. O Senhor é um desprometido. É o termo que ela usa, né? O Senhor é um desprometido. Há uma diferença muito grande entre prometer e cumprir. Tem um bocado de irmão aí que ainda hoje estão prometendo que vão correr comigo. Enquanto houver amanhã, enquanto houver segunda-feira, né? Da hoje eu espero. Um ano antes, aqueles irmãos disseram, né? Vamos lá, pastor Tito, pastor Paulo, vamos fazer uma oferta aqui, recolher uma oferta para aqueles irmãos. Nós devemos ter cuidado quando nos engajamos, né? Num propósito, no ministério, no reino de Deus. Deus vê a oferta que vem do coração. Ele vê a oferta que vem do coração muito mais do que a que vem das mãos, né? Se o coração desejava dar com mais generosidade, mas a pessoa não tem meios, Deus vê esse desejo, Ele providencia para que seja devidamente registrado. Mas se as mãos, né, dão mais do que o coração deseja, Deus está vendo o coração, Ele registra também o que o coração queria. É um comentarista que eu gosto muito, né? Tem uma enciclopédia de comentários bíblicos muito, muito atrativa. Eu bebo muito naquela fonte, né? Até o nome é difícil de pronunciar. O comentarista Warren Wisby. Ele diz que um amigo dele saiu para uma viagem de negócios e a esposa lembrou ele, né? Antes do culto, ele disse: olha, é bom você deixar dinheiro para as despesas da casa. Você vai passar um tempo fora, uma semana fora, deixa dinheiro aí para as despesas. E aí, pouco antes do momento das ofertas da igreja, ele colocou um dinheiro na mão da esposa dele. E era o dinheiro que é, segundo ele, para as despesas da semana. Só que foi antes do momento de oferta. Aí a igreja começou a ofertar, ela recebeu aquele dinheiro aqui, aí foi lá no gasofilaço e puf, botou, né? Ela pensou que era para a oferta. E aí o dinheiro era para as despesas da semana. E aí esse amigo falando, né, com o pastor, e o pastor disse para ele: meu amigo, o que você diz? Como é que ficou o teu coração? Ele disse: não, era um dinheiro bom, mas tudo bem, Deus registrou aquela oferta lá. Ele disse: quanto é que você pretendia dar? Não, eu ia dar 1/3 do que eu dei para ela. Ele disse: não, pois Deus registrou foi 1/3. Não era isso que você tinha no coração para dar? Ele não registrou o que caiu lá dentro do gasofilaço, não. Nem se preocupe, não tem nem perigo. Aí o homem ficou preocupado, né? Deus, ele não vê a porção, ele vê a proporção, né? Lembra da viúva pobre? Se a gente podia dar mais e a gente não fez, Deus sabe. Se a gente desejava dar mais e não tinha como, Deus também sabe. Não somos mais ou menos abençoados. Deus vê tudo. Agora imagine, né? A contribuição, seja ela como for, quando vinda do coração, de forma voluntária, alegre, espontânea, com entusiasmo. Ofertamos pela graça, cultuamos a Ele, Ele recebe. Ele recebe.
como oferta de cheiro suave, como se fazia antes. Meus irmãos, se nós não temos compromisso com Deus na área das finanças, nós nunca vamos crescer em maturidade. Jesus, Ele pode ter o nosso coração sem ter o nosso dinheiro. Agora, uma coisa que eu digo para vocês, Ele não quer o nosso dinheiro sem o nosso coração. O que importa para o Senhor é o nosso coração. O dinheiro se interliga à vida, é verdade. Agora, o problema também é porque ele revela onde é que está o coração da pessoa, né? A maneira como essa pessoa gasta, a maneira como essa pessoa gasta o dinheiro, usa o dinheiro, revela suas afeições, revela quem ela ama de verdade. E aí eu faço um apelo, como o apóstolo Paulo fez, né? Olhe para a sua vida, eu tenho que olhar para mim e tenho que ver como é que eu labuto com esse negócio, né? Eu sei que os cristãos no mundo todo foram desafiados e ainda hoje são desafiados com questões que revelem isso, revelem o seu verdadeiro caráter. Um exemplo disso é o eterno confronto em que a gente vive sobre materialismo, mordomia, o materialismo guerreando contra a mordomia, ganância e generosidade, avareza e liberalidade, né? Você sabe o que é avareza, né? E a pergunta que nos vem, será se é possível ensinar um povo a ser generoso? Eu digo, depende do povo. Se for um povo que carrega o nome de Cristo, eu sei que é possível ensinar. O Senhor não desistiu de ensinar. Alguns cristãos permanecem naquela vida medíocre, né? Sem crescimento espiritual, no marasmo completo, completamente estagnado, porque nunca experimentaram ou nunca aprenderam a alegria de contribuir. E é uma das razões pelas quais eu decidi ser dizimista, é porque tem a ver com culto, tem a ver com adoração a Deus. Hoje a gente vive num mundo meio doido, né? Cristianismo mundanizado, moldado pela cultura da sociedade materialista, que pensa que culto é receber as coisas de Deus. A gente passa anos e anos caminhando para o ajuntamento, né, para o local que a gente chama de igreja, para receber ânimo, receber orientação, receber apoio, receber bênçãos. E é claro, a gente precisa de tudo isso, mas não é só para isso que a gente tem que estar junto, né? Culto não é só pedir, culto é dar, culto é entregar. O Senhor disse para a nação de Israel: ninguém apareça na minha frente com as mãos vazias. É amor a Deus. Amor que não são palavras, são gestos. O gesto de contribuir, o gesto de dar. Como o amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele agiu, Ele mostrou, foi com ações. Quem ama dá, quem ama contribui, quem ama é generoso. Mesquinhos são só aqueles que só querem receber, só querem receber, só querem receber, só querem pedir, só querem pedir. E aí eu digo para vocês que contribuir, dizimar, cultuar a Deus com seus bens são ações práticas de amor. Não espere mais, como a Socorro falou, ô mulher linda. Não espere mais, ô mulher sábia. Comece agora, não fique esperando o seu líder. Você olha para o grupo pequeno todinho, o grupo está afundando, está todo mundo morrendo, aí você diz, eu vou junto. É que nem a cultura nojenta aí diz que os baianos são preguiçosos, né? Que nem a piada que eu ouvi, né? Os dois baianos se balançando no terraço da casa. E aí o marido vira para a mulher e diz, ó minha rainha, me diga uma coisa, mordida de aranha mata? Ela disse, meu rei mata, se a aranha for grande. Ele disse, oh meu Deus, porra, eu vou morrer. Ela, por quê, homem? Porque está vindo uma lá no quintal, está vindo para cá. E ela vai me pegar. Aí ela disse, pois chama o gato. Aí ele disse, é verdade. Ô Bechano. Aí saiu aquela bola de pelo debaixo do sofá e disse assim, meau, né? Não espere. As palavras da profeta foram essas, não espere. É tão cômodo para a gente procrastinar, ficar empurrando, né? Quantas vezes nós chegamos a dizer assim,
ah, se eu tivesse mais dinheiro, realmente eu ajudaria. Se eu tivesse mais um pouquinho, você era mais miserável, mais um pouquinho também, não era? Misericórdia. O Senhor afaste de nós a praga da avareza. Que o Senhor nos cubra com um aspecto, com uma característica dele, que é a generosidade. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está nos melhorando, meus irmãos. Está nos melhorando. Eu sei que Ele está nos melhorando. Embora Jesus pudesse tocar cada estrela do universo, né? Como disse o apóstolo Paulo lá em Filipenses, Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, para que a gente aprenda com Ele. Nós estamos aprendendo, Senhor. Nós estamos aprendendo. Sabe o que é isso? Sabe o que é tudo isso? O que tudo isso significa? Isso é um plano de mordomia celestial de Deus para nós. Os macedônios, eles foram atentos a isso. Eles não foram forçados, ameaçados. Eles simplesmente entenderam. Eles tornaram o pouco em muito. E nós podemos fazer isso também, não podemos? Não podemos, igreja? Nós podemos transformar o pouco em muito, não podemos? Com a ajuda do Senhor nós podemos. Vamos ficar de pé, vamos adorar a Deus novamente. Vamos cantar essa canção de entrega a Deus. Jesus, Ele não colocou um fardo pesado sobre os nossos ombros não, meus irmãos. Ele espera uma resposta voluntária, uma resposta entusiasmada, uma resposta alegre, de um coração perdoado por Deus. É o seu coração. Você tem um chamado. Seu chamado é para amar. Junto com isso, vem um chamado para doar, vem um chamado para ofertar, para contribuir. Não fique esperando não.